Bom dia, bom dia. Bora para mais um encontro com Deus de número 179, onde a gente está aqui numa jornada falando sobre o amor do Senhor. E hoje é a palavra de número 12. Então, bora para cima orar e fazer desse dia um dia inesquecível na presença dele. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor tem sido maravilhoso em nossas vidas. Pai, quantas palavras, quantos milagres, quanta provisão o Senhor tem mandado. E no meio de tudo isso, ainda temos enxergado a importância de se relacionar contigo todos os dias. O Senhor é a nossa base, o Senhor é a nossa força, o Senhor é aquele que muda o nosso destino, que muda o nosso futuro, que nos tira do buraco ou de qualquer situação depressiva. Pai, no nome de Jesus eu te peço que esse ambiente aqui hoje seja cheio da tua presença. Pai, eu te peço que cada palavra aqui seja direcionada pelo teu Espírito Santo, que possamos sair daqui firmes e fortes para não abrir mão de nenhum espaço ou de distância com relação ao relacionamento contigo. Pai, no nome de Jesus, nos dá sabedoria, nos dá conhecimento, nos dá força, ousadia para fazer tudo aquilo que o Senhor tem desenhado e planejado para nós. Pai, no nome de Jesus, eu peço que essa palavra seja inesquecível, passe a ser uma extensão da nossa vida, que possamos viver de acordo com cada princípio ensinado aqui e que ainda no final do dia de hoje possamos colher frutos dessa obediência, desse relacionamento e dessa busca pela tua presença. Pai, no nome de Jesus, que possamos aprender verdadeiramente a se relacionar contigo, sem quebrar essa aliança, sem se distanciar desse amor, muito pelo contrário, sendo cúmplice dessa jornada ao teu lado, de eternidade, de família, de relacionamento entre pai e filho. Então, Pai, é isso que eu te peço, eu te agradeço no dia de hoje, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Essa palavra de hoje, o tema é o amor que falha, mesmo quando o homem falha. Então existe uma dor silenciosa que nasce quando a gente falha consigo mesmo. Não é só um erro, é uma frustração de saber que poderia ter sido feito diferente. Então, conforme o tempo passa, a gente identifica cada vez mais fácil todas as coisas que eram boas, que Deus pediu, mas que a gente simplesmente por algum motivo deixou de fazer, deixou de seguir, deixou de dar continuidade e por causa disso colhe um fruto amargo ou um peso, por ter desobedecido uma direção clara e óbvia do Senhor. Então, eu quero aqui te explicar uma coisa. Muitos se afastam de Deus porque deixam de crer nesse relacionamento. Se afastam porque não conseguem se perdoar de forma alguma. E isso é um problema. Davi, ele conheceu esse lugar. Ele foi escolhido, ele foi ungido, ele foi levantado, porém, ele caiu. Porém, ele se distanciou por um momento. Porém, ele, por algum momento, ele esqueceu tudo que Deus tinha preparado e feito ali para ele. E isso é um problema gravíssimo. Então, muitas vezes, é claro para nós o que devemos fazer, o que devemos controlar, gerenciar, cuidar, mas existem momentos que simplesmente a gente não faz. Por algum desleixo, por alguma falta de cuidado, por alguma falta de zelo. Mas você tem que saber uma coisa, assim como Davi, você foi escolhido, você foi ungido, você foi levantado, mas também falhou. Então, em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2 fala: Davi levantou-se do seu leito e passeava no terraço da casa real. Um momento de descuido, um momento que era para ele estar em guerra, ele simplesmente decidiu ficar. E aí ele pôde abrir as portas que uma vida inteira tentou manter fechada. Davi, ele pecou, ele tentou esconder esse pecado, ele tentou controlar toda e qualquer consequência vinda disso, mas ele falhou.
E aí aqui tem um princípio que você precisa entender. Independente de quem você é, independente do que você fez, quando você erra, vem a consequência do pecado. Quando você acerta, vem o benefício de você poder se relacionar cada vez mais profundamente com o Senhor. Então, quando o profeta Natan, ele confrontou Davi, Davi ele não se justificou, ele se quebrantou. Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. Então em 2 Samuel, capítulo 12, 13, deixa muito claro o porquê Davi é chamado como homem conforme o coração de Deus. Uma coisa que Deus não precisa é das suas justificativas, porque Deus por si só, ele é justo. Então essa frase que Davi fala, ela é curta, mas ela é profunda. Um dos maiores erros que faz você não avançar, que faz você não ir para o próximo nível, que impede você de trilhar uma jornada sobrenatural com Deus, não é o fato de você cair, é o fato de você não reconhecer a queda. Então, porque Deus, ele não espera explicações longas da sua parte. Ele responde sempre a um arrependimento sincero e genuíno. Então o amor de Deus, ele não falha quando Davi falha. O amor de Deus não falha quando você falha. E em Salmos explica isso no capítulo 51, diz: compadece-te de mim, ó Senhor, segundo a tua benignidade. Nesse texto, Davi, ele não apelou para o passado. Ele não apelou para o chamado. Ele não apelou para as coisas que ele fez certo ou para os tempos que ele construiu. Ele apelou para o caráter de Deus. E é aí que está a diferença. Nada que você possa fazer redime você de um pecado. Por quê? Porque Jesus já fez isso. Quando o homem falha, o amor de Deus não muda. E você precisa entender esse atributo do Senhor. O Senhor, ele é imutável. O Senhor, ele não muda os seus princípios para privilegiar um ou a outros não. Então, quando o homem falha, o amor de Deus, ele não muda. Não muda, não muda. Em Malaquias, capítulo 3:6 diz: eu, o Senhor, não mudo. Então, não é sobre o que você faz, é sobre quem Deus é. O homem, ele erra, porém Deus não muda a sua fidelidade por causa disso. Então, o pecado, ele trouxe consequências, porém, ele não traz rejeição. Deus, ele tratou o erro e preservou o relacionamento. Em Salmo 103 fala: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então, o problema da sua queda não é o amor de Deus diminuir por você, porque isso é impossível. O problema é que toda vez que você se permite cair, o que acontece? Você se distancia do Senhor. Então Deus, ele não te acusa, ele te ajuda a você remover esse peso de culpa, ele ajuda você a se arrepender, mas abrir distância, jamais. Então talvez você vive carregado de lembranças de que Deus decidiu esquecer. Em Isaías 43:25 fala: eu mesmo, sou o que apago suas transgressões, por amor a mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Então, quando Deus perdoa algo, ele não fica revisitando aquilo. E é isso que muitas vezes você faz. Se culpa, se condena, se castiga, se tortura, sendo que Deus não está preocupado com a sua queda. Deus, ele está preocupado com o relacionamento que você deveria estar tendo com ele. Então, o amor humano, ele falha quando o outro falha. Porém, o amor de Deus permanece. E é aí que está a diferença. Independente da queda, do tombo que você leve, o amor de Deus permanece firme no lugar. E 2 Timóteo 2:13 explica isso. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Ou seja, nada do que você possa fazer atrapalha a fidelidade que o Senhor tem. Talvez hoje
Você falha como pai, você falha como mãe, você falha como filho, você falha como marido, você falha como cristão, como profissional, como empresário, como pessoa que deveria cuidar do seu corpo. E por isso você acha que a consequência disso é Deus reduzir o seu amor por você. Mas o amor de Deus não diminui com a sua falha. Ele se manifesta em misericórdia. Então você precisa entender isso. O amor de Deus não diminui. Você caiu, o amor de Deus não diminui. Então não é o julgamento ou a consequência ou o preço a ser pago que é a pior parte. A pior parte é você correr o risco de passar um dia ou uma temporada longe de Deus, que é o lugar onde nada acontece, onde você retrocede e onde você começa a perder tudo aquilo que você construiu. Em Lamentações 3,32 diz: ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Deus, ele não ignora o erro, mas ele nunca abandona um filho. Nunca abandona. Na sua queda, Deus estava lá. No momento que você precisou sair do buraco, Deus estava lá. No momento que você precisava de uma mão, Deus estava lá. No momento que você precisava de uma alternativa e de uma luz, Deus estava lá. E aí eu não sei se você tem esse sentimento, mas eu sempre percebi uma coisa. Eu faço infinitamente menos, eu entrego infinitamente menos. E o Senhor se entrega e faz sempre mais. Então Davi, ele continuou sendo chamado de homem segundo o coração de Deus. Não porque ele nunca falhou, mas porque ele sempre se arrependeu. Em Salmos, capítulo 34, versículo 18, fala o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. A gente está há 12 dias falando do amor do Senhor. A gente está há 179 dias se relacionando com o Senhor. E qual um dos benefícios disso? Quebrantar o nosso coração. Talvez hoje você está com dificuldade de se aproximar de Deus, porque você tem se sentido indigno. Mas Deus, ele não te chama com base no seu desempenho. Ele te chama com base no amor dele. Em Romanos fala isso. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que o texto fala? Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Então a condenação, ela afasta. Porém o amor, ele aproxima. O erro, ele não encerra a sua história. Ele revela a necessidade que você tem de encontrar a graça de Deus. E a graça, ela nunca falha. O céu nunca falha. Deus nunca falha. O sacrifício de Jesus na cruz nunca falha. O sangue do Senhor nunca falha. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça. Isso é Hebreus 4,16. Ou seja, existe um trono de graça que ele não leva a culpa em consideração. Então não é o trono de acusação, é o trono de graça. O amor de Deus não vai falhar quando você falhar. Ele vai permanecer e vai te permitir restauração, rendição, recomeço. Sabe, talvez por causa do peso da culpa, talvez por causa dos erros e das falhas que você cometeu. A gente já está no segundo mês de 2026 e você não conseguiu talvez fazer nada. Por culpa, talvez você não está conseguindo fazer nada. Por peso, por estar se autocondenando. Mas você precisa entender algo, que é o amor de Deus que sustenta essa aliança. Não é a perfeição do homem, não é o que o homem fez ou deixou de fazer, mas é a fidelidade de Deus. E quem entende isso, para de fugir e começa a voltar para o Senhor. Se você parar de fugir, o Senhor restaura quem você é. Se você parar de fugir, o Senhor restaura a sua família. Se você parar de fugir, o Senhor, ele vai fazer de novo. Então para de fugir, para de correr.
Quem entende isso, começa a viver uma reviravolta na própria vida. E entenda algo que a gente já tem visto há 12 dias. Deus, Ele nunca vai deixar de te amar. Deus, Ele nunca vai deixar de cuidar de você. Deus, Ele nunca vai deixar de te enviar força. O Senhor, Ele tem um plano e esse plano vai se cumprir desde que você permaneça. Então permaneça. Tá difícil? Permaneça. Não tá conseguindo? Permaneça. Precisa dar a volta por cima? Permaneça. Tá difícil continuar? Permaneça. O amor de Deus vai te sustentar em todas as esferas. Hoje, se você permitir, o amor de Deus vai tomar posse do seu ambiente, da sua casa, do seu trabalho, do seu coração e vai fluir. Deixa fluir. Vai romper. Vai acontecer algo diferente. Os planos do Senhor são maravilhosos, mas você precisa perseverar. Você precisa dar continuidade. Você precisa olhar para frente. Caiu, se arrependa, não faça mais, mas agora corre para se encher do amor do Senhor. Corre, você precisa desenvolver esse nível de maturidade, de ser imutável, de ser constante, de entender que a vida longe do Senhor não existe. Então, assim, que essa palavra ela possa te tocar, ela possa mudar a sua rota, o seu caminho, quem você tem sido, de tal forma que você possa começar a desfrutar de todas as promessas do Senhor. Então eu creio que você vai dar a volta por cima. Eu creio que vai ser diferente. Eu creio que fevereiro vai superar todas as suas expectativas. Eu creio que 2026 vai ser o ano da maior virada da sua vida. Eu creio que esse é o ano que mais você vai estabelecer relacionamento e intimidade com Deus. Eu creio que é esse ano que você vai tomar posse de todas as promessas. Então, assim, tudo isso é infinitamente possível e mais fácil quando você se mantém firme na presença e no amor dele. Invista no amor do Senhor. Invista um tempo de qualidade. Invista nessa amizade, nesse relacionamento. E você vai ver muita coisa que estava parada fluir. Essa é a resposta. Não saia da presença do Senhor. Não se distancie do amor dele. E você vai ver os frutos chegarem. Então que Deus te abençoe. Amanhã a gente vai ter a palavra de número 13 e o encontro 180. Amanhã completamos 6 meses todos os dias buscando ao Senhor. Então traga seu bolo, traga sua vela. Amanhã o Senhor tem uma palavra poderosa que vai mudar a sua vida completamente. Então tamo junto. Deus te abençoe e bora pra cima.